Graça e paz, igreja. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por mais um dia aqui estar em Tua presença, por estarmos aqui para ouvir da Tua palavra, Senhor. Dê voz e autoridade para quem vai cantar, para quem vai ministrar o louvor, para quem vai ministrar a palavra de hoje. Que o Senhor possa falar conosco, nos dê discernimento da Tua palavra, nos dê entendimento daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Que, Pai, o que ouvimos aqui não fique só aqui, mas que possamos praticar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra comigo em Mateus, Mateus 7, do 24 ao 27. Do 24 ao 27. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o sábio e o insensato. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, as pratica, será comparado a um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Pode se assentar, irmãos. Essa noite Deus pergunta para mim e para você: quem tem sido o seu alicerce? Onde tem depositado a sua fé? No medo, na angústia, na frustração, no desespero? Em quem e no que tem se sustentado? Deus é nosso alicerce, nossa força e nossa paz. É dele que vem o sustento. Eu demorei muito tempo para entender por que às vezes as bênçãos de Deus demoravam muito, ou porque não acontecia na hora que eu queria. As coisas de Deus nunca iam na nossa hora, no nosso momento. Deus tem o tempo dele. E eu demorei para entender porque a gente tem que ter um alicerce para receber as bênçãos de Deus. Porque se a gente não tem uma base, a gente pode até receber, mas a gente não vai sustentar aquela bênção que Deus nos deu. Então, irmãos, construa sua casa no Senhor. O Senhor só manifesta e derrama suas bênçãos para quem tem alicerce formado nele. Como que o Senhor vai derramar suas bênçãos e o seu sobrenatural se a gente não tiver base sólida, firme e forte para receber tudo aquilo que Ele tem para liberar? Busque, ore, jejue, se esvazie diante dEle e Ele te encherá da tua presença. Aleluia. E consequentemente suas bênçãos serão sobre a sua vida. Cumpra propósitos. Se Ele falou, faça. Está na Bíblia o que devemos fazer e como devemos agir. Que o Senhor cumpra os propósitos deles em nossas vidas. E que para isso aconteça, devemos estar disponíveis a Ele. Porque se a gente não tem como Ele agir, né? Se posicione e deixe o Senhor agir. Ei, tudo começa na sua casa. Outra coisa que Deus me ensinou muito, porque eu sempre fui muito bocuda, sabe, de falar as coisas, falou, eu já rebatia. E eu aprendi que dentro da minha casa, mudando a minha atitude, a minha família iria conseguir ver Cristo através da minha vida. Aleluia. E se nem dentro da sua casa os seus familiares conseguem ver Cristo na sua vida, como que as pessoas lá fora vão ver? E se hoje a gente está aqui, é por nossas vidas, sim, com certeza. Mas é pra gente levar o evangelho lá pra fora. Aleluia.
Porque o que for derramado aqui, a gente sente, a gente sabe que Deus existe, que Ele derrama o seu poder sobre as nossas vidas. Mas e quem está lá fora? Alguém falou de Deus para nós, alguém apresentou Jesus para nós. E tem muita gente esperando isso. Então, não é para ficar aqui dentro, é para ir lá fora. Quando eu entendi que a maior mudança começa dentro da minha casa, as coisas começaram a mudar. Porque Deus começa a manifestar de dentro para fora. Ele organiza aqui dentro e aqui dentro. Se sua mente e seu coração não estiver alinhados com Ele, nada vai estar. Se posicione a favor da sua família. Ore, lute por ela. A sua casa, você vem em primeiro lugar e depois a sua família. Não desista, persista, que a recompensa vem. E é a recompensa da presença de Deus. Porque você pode ter dinheiro, pode ter casa, ter carro. Nada vai satisfazer o seu coração, nada vai satisfazer a sua alma, a não ser a presença de Deus. Onde Deus é presente, nada e nem ninguém impede que você vença. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês. É se deixar Deus usar a sua vida, é buscar a presença dEle. E acho que às vezes a gente é um pouco egoísta, que a gente vem na igreja, a gente recebe sim, é muito bom receber. Receber a palavra, receber o sobrenatural de Deus. Mas tem muitas vidas esperando o nosso agir, para que essas pessoas também possam ter essa experiência com Deus. E não ficar só no nós. Coloque-se de pé, irmãos. Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com o seu manifestar neste lugar, que o Senhor venha com o teu sobrenatural, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa se mover entre nós. Em nome de Jesus, que cada um possa ter a resposta que veio aqui buscar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, manifesta a tua graça, o teu poder e a tua unção na vida de cada um aqui, na vida de cada irmão que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, igreja. Não pensa nada essa noite. Somente adore Ele. Somente fale quando você o ama. Quantos querem conhecer Jesus? Eu quero
presenciar na glória. Então vamos treinar um pouco? Vamos cantar assim.
Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Jesus é lindo ou não é? Amém. Eita, parece que pensou para falar. Vou dar outra chance, hein? Jesus é lindo ou não é? Amém. Ele é maravilhoso. Aleluia. Sem mais demoras, pega aí a tua palavra, abre lá, no Salmo 92. Quem eu sou? Quem você é? A Bruna abriu o culto aqui falando da rocha, que nós precisamos estar firmados na rocha. Hoje o Senhor quer falar conosco de uma forma diferente. Uma forma simples, mas que eu creio que vai tocar no meu e no seu coração. Amém. Antes de lermos a palavra, feche aí os seus olhos. O quanto você deseja que o Senhor fale contigo? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O quanto você deseja ouvir o Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai, já estamos na tua atmosfera de glória. Raskena baila rachon deliri hastemi. Domandai ganai shal hatidu robam dishu, o altar já foi preparado. Tom dish la hatidu manai ganai shute tikalabasu, o fogo já está ardendo. Tulhandiri shute kalandion mais de achar. Rabassu, o intensificar das chamas depende de mim e de ti. Decanta, prepara o teu coração, porque o Senhor quer entrar através da palavra. Pai Todo-Poderoso, obrigado porque nós já sabemos e já sentimos a tua presença neste lugar. Obrigado, Deus eterno, Deus poderoso, porque a sua palavra mesmo nos garante isso, que quando, onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria, e nós estamos aqui mais que 2 reunidos no teu nome, prontos para te ouvir, prontos para receber a tua palavra, e nós já te agradecemos, porque já podemos te sentir, Senhor. Fala conosco. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra o nosso coração, e que o Senhor possa, Senhor Jesus querido, vir também com a manifestação do Espírito Santo, trazendo os seus sinais, prodígios e maravilhas, e que a tua palavra libere conhecimento, mas que a tua palavra também libere cura, que a tua palavra também libere, Senhor, libertação e mudança de vida, ó Pai. Fala conosco, continue falando conosco nessa noite, é o que eu te peço. E já te agradeço, porque o Senhor sempre fala. Em nome de Jesus, amém? Amém. Ô glória, tem fogo aí? Ô glória, tem tocha aí? Continua soprando fogo, para a chama continuar crescendo. Salmo 92, versículo 12 diz assim. Salmo 92, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano.
até aí. O que será que Deus quer falar conosco? Pode sentar nessa noite, amados. Se nós observarmos a palavra do Senhor, já nesse versículo, o Senhor já mostra muito claro. O Senhor muitas vezes nos compara a árvores, né? E muitas vezes o Senhor fala de árvores na palavra dele. E como nós já sabemos, nada do que está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia, é por acaso. Sempre o Senhor traz para mim e para você um ensinamento, um entendimento, uma revelação, um aprendizado. E nessa noite não vai ser diferente. Eu quero perguntar para você nessa noite: quem é você? Quem eu sou? Nós vamos aprender aqui sobre algumas árvores. E eu queria que você prestasse bastante atenção e visse em qual delas você se encaixa. Ou em qual delas a gente precisa se encaixar. Ou em qual delas, quais características de quais árvores eu possuo. Ou que característica está faltando em mim que eu preciso ter, que eu preciso adquirir. E nessa passagem aqui o Senhor fala, já logo de cara para mim e para você, sobre duas árvores. Ele fala sobre a palmeira e sobre o cedro do Líbano. E ele fala aqui que o justo florescerá como a palmeira. Amados, se a gente observar a palmeira, ela tem uma grande capacidade de adaptação e crescimento. Ela cresce em vários tipos de solo, em vários tipos de ambientes. Ela cresce no ambiente externo, no ambiente interno. A palmeira, ela representa a mim e a você, na palavra do Senhor. Que nós devemos crescer e podemos crescer em qualquer ambiente, se eu e você estivermos alinhados ao Senhor. Se eu e você estivermos na presença do Senhor, nós floresceremos em qualquer ambiente que a gente esteja. E aqui fala muito claro no versículo 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Se eu e você estivermos plantados na presença do Senhor, se nós estivermos sendo adubados pela palavra do Senhor, a nossa vida criará raízes profundas, raízes fortes. Aí então a gente vai ter um comportamento assim como da palmeira. A gente vai ter, vai conseguir se comportar como a palmeira se comporta. E se nós observarmos a palmeira, a gente consegue ver ela a longas distâncias, porque ela é muito alta. Ela cresce bastante, ela se desenvolve bem. E é isso que o Senhor tem para mim e para você: um crescimento saudável na presença dEle. A ponto, não somente das pessoas nos observarem de longe, mas de lá de cima, o próprio Deus nos enxergar aqui na terra e liberar para nós as suas bênçãos e os seus milagres. Amados, nós precisamos também observar que a palmeira, ela é uma planta muito resistente. Ela resiste a tempos ruins, a tempestades, a ventanias. Ela consegue resistir. As suas folhas, elas balançam, mas muitas vezes não caem. Se a gente observar, não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás teve um tsunami que devastou a Indonésia, não foi? Se você observar, muitas coisas foram destruídas, mas muitas palmeiras permaneceram em pé. E mais interessante que muitas pessoas se salvaram porque se agarraram na palmeira. Assim somos eu e você, sujeitos a tempestades, sujeitos às interferências dos tempos, das estações. Assim somos eu e você que passamos por muitas coisas, dificuldades, passamos por situações que não são difíceis, mas porque nós conhecemos a palavra e temos o Senhor Jesus no nosso coração, a gente permanece em pé. E o mais maravilhoso, pode vir o que vier, vai existir a oportunidade de muitas pessoas se agarrarem a mim e se agarrarem a você para obter a salvação.
E é foi isso que a Bruna disse? Que a gente precisa falar para fora, falar lá fora, falar na nossa casa, ser exemplo. E o Senhor, Ele espera isso de mim e de você, que nós nos comportemos como uma palmeira, fortes. Mesmo as situações, nós que a gente possa ter na nossa mente o entendimento de que Deus é Deus na nossa vida e que Ele vai nos livrar de toda e qualquer situação e que Ele vai fazer com que eu e você permaneça de pé, mas nós precisamos confiar nele, estarmos ali dispostos também a amparar os mais fracos. Você está disposto a ser amparo? Mas eu e você só vamos conseguir ser amparo se a gente estiver forte primeiro. Se a gente estiver ali fortalecido no Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 1,4. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amados, da palmeira tudo se aproveita, até a casca dela aproveita, tudo, cada partinha dela ali se aproveita, as fibras, o óleo, a cera, e ela tem essa característica marcante, de nada se perder dela, e não é diferente para mim e para você. A palavra do Senhor nos fala lá em Romanos 8:28, assim é o cristão justo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, eu e você precisamos ter em nós tudo para servir para alguma coisa. Assim como a palmeira tem em si os benefícios dela, eu e você precisamos ter em nós os benefícios de Cristo. Eu e você precisamos ter em nós os benefícios da palavra e liberar não só para a nossa vida, mas para outras pessoas. E amados, Deus transforma na nossa vida a situação de derrota em vitória. Você crê nisso? Você crê? Então o Senhor vai hoje virar o cativeiro da sua vida. Aleluia. Muitas vezes nos momentos difíceis a gente acha que nada vai resultar na nossa vida, que nada se aproveita em nós, a gente se acha fracassado, a gente se acha impotente, a gente acha que não vai conseguir, mas o Senhor olha para mim, para você como uma palmeira e diz, olha, eu já disse que você vai ser plantado junto a ribeiro, e você vai florescer, e você vai dar fruto, e você vai gerar fruto, e vai ali ser bênção na minha presença. Não foi assim que Paulo disse? Que Deus disse para Paulo, Paulo estava ali enfraquecido, e o Senhor diz para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, a gente não entende os seus meios, a gente não entende por que passamos, mas o Senhor, Ele diz para mim e para você, que sempre no caminho, Ele estará segurando na minha e na sua mão, para nos levar ao caminho e ao rumo da vitória que Ele tem preparado. Amados, a palmeira ela floresce o tempo todo, o ano todo, várias vezes no ano, e ela espalha as flores dela em todas as estações, e principalmente as abelhas encontram ali alimento que contribui, para a polinização ali no ambiente. Eu fico imaginando o Senhor Jesus, quando Ele se assentava com os discípulos, quando Ele se assentava com aquelas multidões, e Ele falava com elas por parábolas. Ele falava com a multidão da maneira que eles entendiam. E aqui o Senhor estava falando nessa noite conosco, usando a natureza que Ele mesmo criou, para que a gente entenda de uma maneira muito simples que Deus trabalha nas pequenas coisas e a gente muitas vezes não entende. E então o Senhor Ele diz que para mim e para você, como cristão palmeira, que nós temos que ter o nosso fruto sempre abundante,
que nós devemos ter a nossa vida sempre o florescer de Deus. Não importa a tempestade, não importa a circunstância. Eu tenho que entender quem eu sou na palavra. Isso gera em mim o florescer de Deus. Isso gera em mim o resultado das bênçãos que eu estou esperando da parte do Senhor. Amados, e o Senhor fala também nesse versículo de o justo ser como o cedro do Líbano. Ele crescerá como o cedro do Líbano. Amados, olha só que interessante. O cedro do Líbano, ele tem um crescimento lento. Ele é devagar. Mas ele chega a atingir, depois que ele cresce totalmente, 40 metros de altura. Olha só. Então, nos primeiros 3 anos de vida, ele cresce 1,5 metro só de raiz. E ele cresce só um pouquinho assim, ó, de tamanho. O cedro do Líbano, então, ele se preocupa ali com o crescimento das suas raízes. Então, nos primeiros 3 anos de vida, eles crescem, olha só, 1,5 metro de profundidade, enquanto que cerca somente de 5 centímetros para fora da terra. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer de verdade. O cristão, ele é como o cedro do Líbano. Portanto, ele tem a promessa de crescer. Ele tem a promessa de alcançar uma altitude, alcançar um patamar até de 40 metros, se quiser. Mas eu e você precisamos ter a consciência que primeiro nós temos que fortalecer as nossas raízes. Porque se eu e você não tivermos uma raiz forte, uma raiz bem arraigada na terra, pode vir a tempestade e nos derrubar. Mas se eu e você tivermos as nossas raízes profundas, bem fortalecidas, a tempestade não conseguirá nos deter. E o nosso crescimento da terra para cima pode ser pequeno, pode ser devagar, mas ele tem que ser uma crescente. E vai chegar um momento que eu e você vamos ter tanta intimidade com o Senhor, as nossas raízes vão estar tão profundas, tão fortalecidas em Cristo Jesus, que eu e você vamos crescer, crescer e crescer, não só na presença do Senhor, mas também crescer nos nossos sonhos, crescer na nossa vida profissional, crescer na nossa família, crescer em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Muitas vezes a gente quer crescer rápido demais, mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Muitas vezes a gente quer crescer porque quando cresce aparece. Mas o que Deus quer tratar comigo, com você nessa noite, não é o que está à mostra, mas é o que está ali na intimidade. É o que está por dentro. Não foi isso que a Bruna disse, que é primeiro de dentro para fora? Primeiro é lá embaixo, é nas raízes. É onde é eu e Deus, é você e Deus. Aonde é que as minhas raízes estão alcançando? Que tipo de água a minha raiz está alcançando? Que nutrientes ela está absorvendo? A partir dali, para mim e você sermos da estatura de 40 metros, como o cedro do Líbano, se tiver uma raizinha fraca, não sustenta o porte. A grandeza que Deus tem preparado para mim e para você só será sustentada se eu e você tivermos uma raiz forte ou tivermos enraizado na rocha, não é, Bruno? A palavra do Senhor é ou não é? O Senhor já vem falando desde o começo do culto. Amados, aleluia, aleluia. A gente precisa ter o nosso foco nas raízes, aleluia. Amados, as raízes, elas do cedro do Líbano, elas buscam as águas profundas. O cedro do Líbano, ele também
ele é muito resistente ao calor, resistente ao vento. Sabe por quê? Porque por conta das suas raízes serem muito grandes, muito longas, elas vão de encontro lá aos mananciais mais externos. Elas vão lá nos lençóis freáticos, lá embaixo. Então ela fica com a água fresquinha lá embaixo para ela. E por isso, pode chover ou não chover, que a fonte de água dela não seca. Então nós precisamos entender isso. Se a minha raiz e a sua raiz estiver embasada na palavra, pode chover, pode não chover, que o nosso manancial não seca. Porque a nossa fonte de água viva se chama Jesus Cristo de Nazaré. A água que jorra do trono não cessa. A água que mana na minha e na sua vida não cessa. Mas eu preciso estar com a minha raiz no lugar certo. Lá na fonte certa. A minha raiz tem que estar lá no lugar certo. A sua raiz tem que estar lá no lugar certo. Se eu esticar as minhas raízes no lugar onde não tem água limpa, onde não tem água pura, o que sobrará para mim como árvore? Doença, fraqueza. Mas o Senhor tem preparado para mim o manancial de águas vivas. Para você o manancial de águas vivas. Aleluia. Amados, muitas vezes as pessoas falam: eu não cresci por conta dos meus pais, eu não cresci por conta da igreja, eu não cresci por conta disso, por conta daquilo. E a gente usa muita desculpa. E a gente é mais fácil culpar o outro do que olhar no espelho e dizer: poxa vida, eu tinha mais que ter me enraizado melhor no Senhor, para que o vento viesse e eu não caísse. É isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Alongue as suas raízes lá, para junto do manancial de águas vivas. Se nós buscarmos o Senhor, Ele sempre terá água fresca para nós. Ele sempre terá água fresca para mim e para você. É assim que diz a palavra, que lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E tem uma coisa que o cedro do Líbano é muito interessante. Ele tem as raízes que abraçam a rocha. Amado, se a gente for ver em botânica, quando as plantas, a raiz das plantas alcança a rocha, elas param de crescer. Elas param, chega ao limite delas ali, e até ali que ela cresce. O cedro do Líbano não, sabe o que ele faz? As suas raízes ele enrola na rocha. Aleluia! Ele vai enrolando as suas raízes na rocha. Quem é a rocha, amados? Jesus! Quem é a minha rocha? Quem é a sua rocha? Jesus! Se nós estivermos ali enrolados na rocha, a gente não vai parar de crescer nunca. Se a gente estiver ali juntinho do manancial de águas vivas, a gente não vai parar de crescer nunca. Pode vir tempestade, pode vir a luta, pode vir adversidade, pode vir doença, pode vir praga, pode vir o que vier. Não vai parar o meu crescimento e o seu crescimento, porque nós estamos fortalecidos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Não haverá nada que impedirá a minha, a sua expansão, o meu e o seu crescimento. Mas para isso eu e você não podemos deixar que pedras por aí parem o nosso crescimento, problemas por aí parem o nosso crescimento. Muitas vezes aparecem no nosso caminho pedras, aparecem ali uns tormentos, umas preocupações, aparecem situações que nos tiram o equilíbrio, nos tiram a paz, que traz ansiedade, que traz depressão, que traz doença, que traz enfermidade. Mas o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você: essa pedra você tem que tirar de fora e romper. Mas eu que sou a pedra angular, a pedra de esquina, abrace-me com suas raízes e eu te farei crescer. Amados, nós temos autoridade
autoridade. Existem determinadas pedras que se apresentam na nossa vida que nós temos que mandar correr. É a autoridade que o Senhor nos deu. Mas a minha e a sua raiz tem que estar arraigada, presa, amarrada ali, envolvida no Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos que a nossa raiz cresça e abrace ali a rocha chamada Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amados, lá em Abacuque 3,17, o Senhor fala para nós de mais 3 árvores. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O Senhor, essas árvores têm características específicas, cada uma, tem uma finalidade cada uma. E nós, como cristãos, precisamos ter essas características em nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e para a nossa utilidade também na obra de Cristo. Porque toda planta tem sua utilidade. E nós precisamos cumprir o nosso propósito nessa terra. Eu e você. Nós não nascemos aqui, não viemos aqui a passeio, eu costumo dizer. Nós viemos com um propósito. E a gente precisa cumprir esse propósito na terra. Lá em Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, nem mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzem mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aqui o Senhor fala para nós da figueira, da videira e da oliveira. Certo? Então vamos por parte. A videira, em hebraico, é Geffen. Olha só, amados, por isso que eu falei no começo do culto. Quando o Senhor cita uma árvore, cita algo, não é por acaso. O Senhor, Ele quer nos ensinar sobre aquilo. Ele quer trazer para nós conhecimento sobre aquilo. Então a videira, ela simboliza a frutificação. Ela é símbolo de harmonia e de unidade. Numa família judaica, normalmente se tem uma videira lá. Porque é debaixo dessa videira que as pessoas se assentam e se alimentam e fazem as suas refeições. Assim como está escrito lá no Salmo 128, né? Que está lá a roda, está lá na videira. E isso está faltando para muitas famílias hoje. O assentar na mesa. Porque é no assentar na mesa que é a hora dos pais trazerem a paz, trazerem conhecimento, trazerem a palavra, trazerem edificação. A palavra do Senhor tem ficado de lado muitas vezes. E o Senhor, Ele quer trazer de volta essa unidade entre as pessoas na família. O Senhor quer trazer para mim e para você a frutificação, que é o que representa a videira. Amados, lá em Gálatas 5, fala assim sobre as obras da carne e fala sobre o fruto do Espírito Santo. E nós já sabemos que o fruto do Espírito Santo é como se fosse um cacho, né, de fruto, é um fruto só, um cacho que tem vários gomos. A gente sempre fala muito da mexerica, para todo mundo entender. É um fruto com seus gomos, são 9 gomos ali. Então cada gomo, amados, do fruto do Espírito, cada gomo é a dispensação da gloriosa presença do Senhor para o homem frutificar. Aleluia. É o frutificar do Senhor. É o frutificar na presença dEle. E eu queria dizer algo para você. Que a frutificação é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. É a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Amados, muitas vezes a gente acha que frutificar é produzir na obra de Deus. São os trabalhos que a gente faz na igreja, é gerar vidas, almas. Isso não é frutificar, isso é multiplicar.
E a gente precisa entender que frutificar é quando eu e você, frutificar na videira é quando eu e você temos o nosso caráter transformado. É quando o fruto do Espírito fala mais alto. É quando nós adquirimos o caráter de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus fala para mim e para você, na palavra do Senhor, quando Deus fala sobre a videira, Ele está dizendo para mim e para você sobre a frutificação, sobre o meu e o seu caráter, como o nosso caráter deve ser frutificado na presença do Senhor através da mudança da nossa atitude, o morrer da carne, o crescer no Espírito, o matar a vontade, o crescer para Deus. Aleluia. Eu e você estamos frutificando? Nós temos deixado o Senhor moldar o nosso caráter? Nós temos deixado o Senhor mudar as nossas atitudes? Será que realmente nós deixamos de ser a velha criatura e passamos a ser um novo homem em Jesus? Uma nova mulher no Senhor Jesus? O Senhor Jesus quer que eu e você demos frutos. Frutos. O frutificar de uma nova atitude, o frutificar do cristão verdadeiro, do cristão da presença do Senhor. Aleluia. Então a produção das coisas para a obra de Deus não é frutificar, isso é multiplicação. E o Senhor, Ele quer liberar para mim e para você essa bênção. Quando nós temos o nosso caráter moldado, transformado pelo Senhor, amados, aí então é muito mais fácil a gente viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A frutificação, amados, é vida com Deus, vida de verdade com Deus. É onde a gente é transformado, onde a gente nega quem somos, onde a gente se esvazia da gente mesmo, onde a gente deixa o nosso eu de lado e começa a viver aquilo que o Senhor tem para nós, viver uma vida santa na presença dEle. E a palavra do Senhor também nos fala aqui em Abacuque da figueira, que é o tená. Simboliza a cobertura e a bênção que a palavra de Deus nos dá. Amados, alguém que está coberto pela palavra de Deus, aquele cristão que está coberto pelos mandamentos do Senhor, que medita na lei do Senhor, que esquadrinha a lei do Senhor, que é baseado na palavra do Senhor, esse cristão tem a bênção do Senhor, é coberto pelo Senhor, é protegido pelo Senhor, é guardado pelo Senhor, é revestido pelo Senhor. Olha só o que fala a figueira. Representa para mim e para você a cobertura de Deus. Se a gente for observar e aprender mesmo dos costumes do povo do Senhor, nós vemos que era debaixo da figueira que eles liam a Torá. Era ali debaixo que eles meditavam e procuravam ter uma intimidade real com o Senhor. Será que eu e você estamos procurando estar realmente em intimidade com o Senhor? Em meditar e buscar a palavra dEle? Para que nós possamos ter uma cobertura verdadeira na nossa vida. A cobertura que a palavra do Senhor nos dá. Aleluia. E Zacarias 3,10 diz assim: e assim, naquele dia, declara o Eterno dos Exércitos, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Aleluia. Amados, se a gente quer se aprofundar no Senhor, a gente tem que ter um cantinho lá. A palavra do Senhor nos diz: fecha a tua porta do teu quarto. Se nós observarmos, você se lembra de Natanael? Quando Felipe apresentou Natanael para o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus disse? Ah, esse daí, esse aí é um homem íntegro. Esse aí é um israelita de verdade. Esse daí é um bom homem. E Natanael
o Senhor Jesus, mas de onde o Senhor me conhece? Ele olhou para Natanael e disse: eu te vi debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Estudando, meditando, buscando ao Senhor, procurando adquirir o conhecimento. Quer ter o olhar de Jesus para você e esperar que o Senhor diga isso? Medita, busque. Existem alguns estudos que diz também que Natanael ele foi deixado quando bebê debaixo da figueira. Que na época que o rei Herodes quis matar as crianças, os meninos acima de 2 anos, para poder exterminar a possibilidade de nascer o Messias, Natanael foi escondido ali debaixo da figueira. Alguns estudiosos falam isso, mas a Bíblia não nos conta. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus reconheceu onde estava Natanael. Quando o Senhor Jesus olhar para mim e para você, onde Ele espera nos encontrar? Onde Ele espera nos encontrar? Debaixo da figueira. Meditando na palavra dEle. Buscando o conhecimento dEle. Amados, há momentos de intimidade que é só Deus que sabe. Existem situações na sua vida que é só Deus que sabe. E nós precisamos buscar intimidade, porque quando nós buscamos intimidade, automaticamente nós geramos crescimento. E o Senhor quer que eu e você cresça na presença dEle. Amados, então a figueira representa para mim e para você. Simboliza para mim e para você um lugar de cobertura, de proteção do Senhor. Se eu medito na palavra, automaticamente eu sou protegido pelo Senhor. Vocês se lembram de Adão e Eva? Adão e Eva, quando eles estavam lá no paraíso e eles pecaram, quando eles se deram conta que eles estavam nus, o que eles fizeram? Você já esqueceu o que eles fizeram? Vamos lá, voltar lá para debaixo da figueira. Como que é? Olha o que saiu um aí. Se cobriram com folhas de figueira. Eles se cobriram com as folhas da figueira. Amados, isso é uma simbologia de que eles estão envergonhados pelo pecado e precisavam se cobrir, se proteger. A palavra de Deus nos purifica de todo pecado, assim diz o sangue de Jesus, né? Então nós precisamos entender isso, que através da palavra do Senhor nós estamos protegidos, guardados do mal, guardados de toda situação do maligno que possa tentar vir contra a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz também sobre a oliveira. Amados, a oliveira, que é Zait, em hebraico, é o lugar onde há propiciação de cura. Você consegue imaginar, consegue entender o segredo de Deus? Quando Ele fala de uma simples árvore, Ele está falando tudo isso para mim e para você. Está querendo dizer que Ele quer nos proteger. Está querendo dizer que Ele quer nos colocar debaixo da sombra das asas dEle. Que Ele quer trazer para mim e para você uma intimidade diferente, um conhecimento diferente. E aqui o Senhor está dizendo, olha, que a oliveira ela representa para mim e para você a cura. Se a gente observar, o fruto da oliveira, como eu e você já sabemos, é a azeitona. E que produz lá o azeite, usado também para alimentação. Mas esse azeite ele serve também para curar e para ungir. Então, o azeite ele é símbolo para mim e para você de cura e também de ministração. O Senhor tem uma unção reservada para mim e para você. O Senhor tem um óleo fresco preparado para descer sobre a minha e sobre a sua cabeça. O Senhor tem sim o bálsamo que cura, esse óleo que cura, esse óleo que vem para sarar a nossa vida, o nosso emocional, sarar a nossa mente, também sarar o nosso físico. O Senhor quer liberar para mim, para você, essa bênção da oliveira nessa noite. Se você precisa ser sarado, se você precisa ser curado, se você precisa ser liberto nessa noite, hoje é a noite que o Senhor
Amados, existem alguns estudiosos que dizem que onde as oliveiras são plantadas, as suas raízes curam até as outras árvores que estão em volta, se elas estiverem doentes. Assim como uma vez o Senhor nos curou, uma vez o Senhor nos encontrou, uma vez o Senhor nos sarou, as nossas raízes também precisam sarar outros, encontrar outros, liberar a cura para outros. Aleluia. Quem sou eu? Que árvore eu sou? Será que eu tenho essas características? Será que o Senhor tem tido liberdade de agir na minha vida essas características, liberar para a minha vida essas características? Aleluia. A oliveira, então, ela é símbolo de cura. E olha que promessa linda. Lá no Salmo 128 diz que os filhos serão como rebentos de oliveira. Amados, as oliveiras elas vivem 300, 400, 500 anos. E isso significa perpetuação. Seus filhos vão perpetuar eternamente a bênção do Senhor. Você não entendeu, não, né? Se você não quer isso para o teu filho, eu pego para o meu. A bênção do Senhor, liberada através dessa árvore poderosa, vai perpetuar a bênção sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a nossa geração. Amados, creia que os seus filhos, eles são como as oliveiras e eles vão trazer cura para sua casa, para sua família. Existem muitos filhos que são perturbados, irmãos, que trazem tristeza, que trazem desgosto. Mas o seu filho e o meu filho, eles vão ser como a oliveira plantada junto na presença do Senhor. E eles vão trazer cura. E eles vão liberar cura para a nossa casa, para a nossa família. Aleluia. Lá em Romanos 11, Paulo diz assim que Jesus é a oliveira e que nós fomos enxertados no Senhor Jesus. Amados, a gente era que nem um jambuzeiro, como diz a palavra do Senhor. A gente não tinha utilidade para nada, serventia para nada. Servia para nada, não era para nada. A gente já estava condenado, perdido. Mas Jesus nos enxertou. Aleluia. Amados, o enxerto, ele pega um galinho de uma planta e vai lá e coloca em outro. E aquele galinho que estava solto, foi colocado naquela plantinha ali, começa a adquirir as mesmas características daquela planta ali. Ela começa a pegar a seiva daquela planta e começa a crescer e começa a desenvolver. Então ali a oliveira, que produz ali a cura, quando nós somos enxertados nessa oliveira, nós recebemos do próprio Senhor Jesus a cura para nós. Não foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário? O que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você? Ele conquistou a cura. Ele nos sarou as nossas feridas, Ele sarou a nossa alma, Ele nos deu a salvação, uma vida eterna. E eu e você precisamos estar enxertados nessa videira e absorver a seiva que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Porque é através dessa seiva que eu e você crescemos, que eu e você somos curados, que eu e você somos libertos. Glória a Deus. Eu e você precisamos estar enxertados ali. Outrora a gente era um galho apenas, sem utilidade nenhuma. E se a gente não tiver uma utilidade ali enxertada na videira, a palavra do Senhor diz que também lança fora. E o Senhor quer liberar para mim e para você dessa cura nessa noite. Curar a nossa mente, a nossa alma. Curar o nosso espírito. Quem sou eu? Quem é você? O que eu preciso ter em mim? O que você precisa ter em você? Será que as mudanças climáticas aí que acontecem na nossa vida, as situações que vêm sobre nós, têm nos abalado? Tem nos feito cair, tem nos feito blasfemar, tem nos feito desistir, tem nos feito parar? Ou serve apenas de estímulo? Porque nós sabemos
Que árvore sou eu? Que árvore é você? O Senhor Jesus quer liberar para mim, para você nessa noite, da sua proteção, do seu cuidado. Mas Ele quer que eu e você tenhamos atitude. Eu não posso ser plantado em qualquer lugar. Eu não posso ser plantado em qualquer terreno. Eu não posso deixar qualquer agricultor cuidar de mim. Meu Deus. Isso aí. Eu não posso deixar qualquer substância vir me adubar. Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso me valorizar a ponto de entender que é só o que vem dele que é bom para mim. A água que vem dele, o alimento que vem dele, o adubo que vem dele, o cuidado que vem dele, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o agricultor. Ele sabe o que eu preciso. Eu sou um agricultor que é especialista em planta. E sabe o que a planta precisa? Quem criou você com a palma das suas mãos é que sabe do que você precisa. Obrigado, Senhor. Quem colocou você no melhor terreno é que sabe do que você precisa. De que hora você precisa água, de que hora você precisa de sol, de que hora que você precisa da proteção da nuvem ali para não secar, de que hora precisa dos nutrientes. É só Ele que sabe do que você precisa, e Ele está aqui nessa noite para dizer para você, que você é aquele que Ele tem um propósito, e esse propósito vai se cumprir na sua vida. Está pronto para frutificar? Está pronto para produzir? Se deixe adubar, se deixe ser cuidado e tratado pelo Senhor. Amados, muitas vezes o cuidado dói, você sabia? Nossa, mas cuidado não é bom? Muitas vezes o cuidado dói, porque às vezes o cuidado requer poda. Às vezes o cuidado requer ser tirado algumas folhas que estão secas. Às vezes o cuidado requer tirar ali alguma praga que está causando alguma lesão. Às vezes o cuidado dói, mas no fim disso, no fim da poda, tudo começa a florescer com mais força e mais intensidade. Muitas vezes o Senhor vem com situações para ver o nosso comportamento. Muitas vezes o Senhor permite o vento. Muitas vezes o Senhor permite o sol forte. Muitas vezes o Senhor permite a tempestade para ver como é que eu e você vamos nos comportar como árvores plantadas junto dele. Até onde eu tenho deixado as minhas raízes ir? Aonde é que eu tenho colocado as minhas raízes? Amados, quando o Senhor vem com uma palavra dessa, não é para a gente ficar triste, não é para a gente ficar alegre, porque Ele está cuidando, Ele está protegendo, Ele está guardando, Ele está ensinando para a gente não perecer. Ele está nos preparando. Ele está nos preparando, Ele está preparando a mim e a você. Para quando... Porque a adversidade vem, irmãos. A luta vem. E agora nesses tempos aperta mais. Tem apertado mais. Mas o Senhor quer que você tenha certeza que tem a proteção dEle e o cuidado dEle. Glória a Deus. Quem sou eu? Quem é você? Louvado seja o Senhor. Fique em pé no seu lugar. Essa é a palavra que o Senhor tinha para mim e para você nessa noite. Que nós possamos entender quem somos em Deus. Amados, a gente precisa se valorizar em Deus. A gente precisa saber quem nós somos de fato em Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. E se nós olharmos para a pregação de hoje, nós somos sementes na mão do Senhor. E o Senhor, Ele não lança essa semente em qualquer lugar.
O que diz lá no Salmos que a gente, 92:13, ele vai plantar na casa dele, porque é na casa dele que vai frutificar. Então não acho que o Senhor vai jogar você em qualquer outro lugar, que Ele não vai. Não espere que você vai crescer em outro lugar, porque você não vai. O crescimento na casa do Senhor é que gera crescimento meu em outras áreas da minha vida. À medida que eu cresço na presença do Senhor, que eu cresço na casa do Senhor, as outras áreas da minha vida vão crescer da mesma maneira, na mesma intensidade, na mesma grandeza. Então eu e você precisamos nos valorizar como semente de Deus. Deixa o Senhor te plantar aonde Ele tem para você. Deixa Ele plantar você na casa dEle, para que as suas raízes se fortaleçam de uma maneira que você vai permanecer em pé, independente de qualquer situação. Entenda que você é filho, que você é filha de Deus, que você não é um qualquer. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. E nós te pedimos, Senhor, como diz, Senhor, na tua palavra, que o Senhor nos plante na sua presença, na sua casa. Porque nós queremos cumprir o teu propósito nessa terra, Senhor. Nós queremos ter em nós essas características poderosas que tem, Senhor Jesus querido, essas árvores. Nós queremos ter, Senhor Jesus, as nossas raízes fortes. Nós queremos frutificar. Nós queremos, Senhor, estar debaixo da segurança da tua palavra, da tua proteção. Meditar em ti. Meditar, Senhor, na palavra do Senhor. Ter sede e fome de ti. Pai amado, nós queremos, Senhor, estar sempre contigo, Senhor, nos direcionando, nos mostrando o caminho, nos mostrando, Senhor, o que é que o Senhor tem para nós, porque nós queremos ser fiéis diante de ti. E eu te peço também, Senhor, que a sua cura seja liberada nessa noite. Cura da mente, cura da alma, cura do corpo, cura do espírito. Pai amado, Pai santo, eu te peço, Senhor, visita cada um dos meus irmãos nessa noite. Pai, se a gente não tem, Senhor, alguma dessas características, que o Senhor possa fazer com que, Senhor Jesus querido, a gente desenvolva. Nós estamos aqui para aprender mais de ti, nós aceitamos a tua palavra e nós queremos crescer como árvores frondosas, Senhor, na tua presença. Nós queremos crescer, Senhor Jesus querido, e nos alegrar, Senhor Jesus querido, na tua presença, a ponto também, Senhor, das nossas folhagens servirem, Senhor Jesus querido, de proteção para outras vidas, para outras almas, Senhor, de abrigo, de segurança. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Eu te peço agora, Senhor, que o inimigo não roube a palavra do nosso coração. Eu repreendo toda obra maligna, todo o mal, tudo aquilo que vem, Senhor Jesus querido, para trazer, Senhor Jesus querido, inanição, para trazer, Senhor Jesus querido, impedimento de crescer, de avançar, de frutificar. Eu repreendo toda obra maligna que vem contra, Senhor Jesus, as vidas, toda seta maligna, toda, Senhor Jesus querido, as intempéries, as armadilhas, todas as situações, ó Pai, que quer impedir, Senhor, os meus irmãos de frutificar, de crescer, de avançar. Eu repreendo em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que todos nós possamos ter as nossas raízes fortalecidas, enroladas, abraçadas na rocha chamada Cristo. Eu te peço, Deus eterno, Deus poderoso, que nós tenhamos também, Senhor, força e autoridade para tirar do nosso caminho toda pedra de tropeço, que todo ladrão de alegria bata em retirada em nome de Jesus. Todo aquele que vem tentar colocar sobre nós, Senhor Jesus querido, situações, ó Pai, que nos enfraquecem, eu repreendo em nome de Jesus. Nós não aceitamos cuidados de outro agricultor que não seja o Senhor. Nós rejeitamos as obras da carne e nos fortalecemos em Ti, e que o fruto do Espírito seja visto em nós, ó meu Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Sara, Senhor, se porventura as nossas raízes estão doentes,
Senhor, se porventura, Senhor, nós não estamos produzindo os frutos necessários, se nós não estamos frutificando, se nós não estamos conseguindo mudar a nossa atitude, dar um testemunho. Pai, sara, Senhor, a nossa alma, sara o nosso caráter. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, visita cada um. Eu não conheço, Senhor Jesus, querida, a intimidade de cada um, mas o Senhor sabe da necessidade. Visita a casa, visita os lares, visita a família, visita o trabalho, visita, Senhor Jesus querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha gerar, liberar a produção de frutos na vida dos meus irmãos nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Amém. Aplauda o Senhor recebendo a apóstola Cristiana na presença do Senhor. Aleluia. Uma nova unção está vindo sobre ti. Unção que quebra cadeias de receba o poder, a graça do Espírito de Deus que te fortalece, que traz paz, que traz a unção de cantarabasturiana, seja fortalecida no Senhor. Em nome de Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Jesus! Amém, Deus! Toda alma, toda glória, nome do Senhor. Essa palavra seja viva no teu coração. Aí você vai cantar, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Amém, mano? Tem raiz aí? Vou qualquer dentinho para seu Vou qualquer dentinho para seu Guarde essa palavra no seu coração, compartilhe essa palavra, viva essa palavra. Desde o começo, Deus está falando conosco. Através dos louvores, da virtude dos louvores, por essa palavra. Então vamos entregar nossa vida a Jesus. Amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Mas nesse momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás em minha vida, em minha família, seja algo herdado, lançado, mal olhado, feito contra a minha vida, seja quebrado agora, anulado agora, desfeito agora, volta para o lugar que veio, em nome de Jesus. E eu declaro: amarrados todos os demônios, do maior ao menor, batem retirada, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubre com teu sangue, me purifica, me santifica, e
coloque sobre mim a sua armadura e blinde em nome de Jesus. E também coloca o manto da humildade para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus, e que venha potencializar pelo amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém. Querido Deus, amado Senhor, mais uma vez nós colocamos diante de Ti as nossas orações, as nossas petições. Pedimos que o Senhor venha tocar com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua palavra, com a Tua verdade, com a Sua presença e o Teu poder, curando o corpo, a alma e o espírito, a mente, as emoções, os sentimentos. Visite, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, e que venha o Teu poder de salvação, de restauração, de vida e graça. E peço, Senhor, que venha fluindo o Teu rio sobre as nossas raízes desta noite, para que possamos crescer saudáveis, Senhor. Saudáveis, Senhor. Sem nenhuma interferência externa, nem humana, nem maligna. Mas que as nossas raízes cresçam saudáveis. E assim vamos crescer na estatura do varão perfeito chamado Jesus. Então vem sobre nós, Senhor. Cura as árvores aqui, Senhor. Sara estas árvores aqui, que nós estamos sendo representadas hoje como árvores, mas que possamos apenas crescer, florescer e frutificar, e que o nosso fruto permaneça segundo a Tua palavra. Que essa palavra seja viva em nossas vidas, não só hoje, mas por todos os dias da nossa vida. E como diz o Salmo 1, seremos como árvores frutíferas, plantadas junto a ribeiros de água, que darão seu fruto da estação própria. E esta é a estação própria. Esse é o tempo próprio para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Vamos anunciar o Evangelho pleno de Cristo a todo o coração. Deus te abençoe. Shalom.